E aí, guys? Mansueto aqui trazendo mais um vídeo pra você. Meu querido, eu tenho algo pra falar pra você. É o seguinte: não seja mais do mesmo. E o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que onde você estiver, no que você estiver fazendo, seja único, seja diferente, seja específico em algo, ou sei lá, se destaque em alguma coisa. Diferente da grande maioria que está no mesmo setor. Por exemplo, se você. é, eu vou dar um exemplo aqui básico, tá? Por exemplo, você vê muitas pessoas fazendo vídeos na internet da mesma coisa. Só que muitas pessoas não mostram o seu dia a dia, não mostra a sua diferença. Por exemplo, alguns, alguns específicos, é tipo assim, tem um corpo malhado, tem um certo lado para beleza e faz vídeos, sei lá, de carros, certo? Então, o primeiro impacto quando a pessoa vê aquilo ali, ela fala, pô, esse cara é diferente. N pessoas fazem vídeo de carros, mas N pessoas têm algo a mais a agregar, seja lá saúde, seja lá educação. Por exemplo, se você for um poliglota, é, cara, você se torna único. As pessoas começam a querer saber de você porque você começa a ser interessante. Então, um- uma coisa que eu recomendo para você, seja lá onde você estiver, invista em você. Invista a agregar valor a você. Valor social, valor que as pessoas tenha interesse. Seja lá viagens internacionais, seja lá viagens nacionais, mas um monte de viagens ao redor. Seja lá conhecer um pouco mais da sua cultura. Você conhece da sua cultura? Você conhece sobre o seu estado? Você tem, tipo assim, eu estou dando vários assuntos aqui para você entender como você pode ser muito mais do que simples repetidor do que você vê, sabe? A internet, a gente vê muitos vídeos. Já percebeu que sai um vídeo sobre qualquer assunto e você vê 30 ou sei lá, N vídeos que as pessoas só replicaram aquilo dali? Por exemplo, se você for um cara que se contenta só com um assunto, você vai, só com uma pessoa, você, beleza, ok. Mas se você for um cara que está curioso para saber mais, instigar mais sobre os assuntos, você vê que a maioria é reprise. Por exemplo, teve aquela questão daquele cassino online, que teve a maior repercussão aí. Os outros caras que fizeram vídeos na primeira semana era só repetindo o que um vídeo específico tinha falado na internet. Não trazia nada de novo, nada de, sei lá, e tipo assim, a galera surfou no hype, mas não trouxe nada de novo, não agregou em nada, tá ligado? Era todo mundo dando a sua opinião que era igual a de todo mundo. Poxa, é, aí depois teve um contraponto, aí no contraponto N pessoas ficaram do lado, virou dois polos. E tipo assim, não tinha nenhuma coisa nova, era só o mesmo, era só réplica de duas principais pessoas, tá entendendo? Que fizeram o vídeo. Então, o que eu quero dizer, seja interessante, traga algo sempre novo, diferente, sabe? As pessoas vão se interessar mais em saber quem é você, quem é essa pessoa que tem essa visão. Eu tive conversando com minha prima, e aí algo que eu falei tão, tão, tão espontâneo, ela falou: Poxa, que pensamento fora da caixa. Porque eu estou sempre lendo, sempre eh, procurando conhecer mais sobre alguns assuntos que eu consigo, por exemplo, pegar um assunto, por exemplo, um assunto de um setor e misturar com outro, que isso se chama, tipo assim, é uma técnica que as pessoas utilizam para parecer ter conhecimento, quando nem todo mundo tem, mas é tipo assim, é conhecimento lateralizado, é o que eles chamam. Você passa mais autoridade quando você relaciona
o que você está conversando com um outro assunto de uso prático. Então, muitas vezes, você consegue ter um teor de inteligência perante os outros, um teor maior, só em você fazer comparações simples com coisas que são mais complicadas, mais, sei lá, vocês entenderam, né? Coisas que não são tão simples assim para a grande maioria, ou não é de tanto conhecimento assim. Por exemplo, um assunto muito fácil que está em pauta, que todo mundo fala, é, por exemplo, física quântica. Então, você falar sobre a física quântica e relacionar sobre algo do dia a dia, pô, você parece ser muito inteligente, quando na verdade você só está falando algo que você conheceu, estudou ou viu como era e você trouxe o assunto. Tá entendendo? A mesma coisa de você, sei lá, vou dar um exemplo. Por que ela achou que era fora da caixa? Porque eu peguei e falei o seguinte: a gente tá falando sobre as pirâmides do Egito, e eu peguei e disse o seguinte: o faraó foi tipo assim, como a sociedade conseguiu fazer com que todos acreditassem que o faraó era um deus, e até mesmo o faraó acreditasse que ele era um deus. É uma das maiores mentiras, até mesmo comparada com comparada até com dinheiro. Porque o que é o dinheiro? O dinheiro é um pedaço de papel que todos acreditam que tem valor. Aí ela parou assim e falou: "Caralho, que fora da caixa isso, velho." Tá entendendo? Ou seja, correlacionei dois assuntos que parecem não ter correlação e fiz eles ter correlação. Então, aí você tem uma inteligência lateralizada, que é o que muitas pessoas, muitos palestrantes usam. Essa técnica é uma boa técnica, tá? Recomendo a todos utilizar isso daí, tá? Então, seja diferente. Tenha um assunto ou sempre saiba de algo. Você não precisa saber de tudo, tá? Mas aprenda a correlacionar as coisas. Aprenda a investir em si para que você consiga ser interessante para os demais. Uma pessoa interessante, uma pessoa misteriosa, uma pessoa que chama a atenção, as pessoas querem estar perto, sabe? E com isso você consegue ter uma grande vantagem social entre essas pessoas. Eu costumo ler livros, tá? Mas nem sempre livros. Hoje em dia tem muitos autores que é a mesma coisa, é réplica de outros. Principalmente quando você começa a ler livros de desenvolvimento pessoal. Você vai perceber que tem muitos que é muita coisa repetida. Às vezes, você nem tem saco de ler mais o capítulo. Se o autor não tiver uma abordagem diferente, uma abordagem única, você meio que cansa de ler o livro. É a mesma coisa dos vídeos, é a mesma coisa de tudo. Hoje a gente tem muita informação. A gente é bombardeado de tudo quanto é informação. E a gente consegue identificar quem está só replicando. Vocês já perceberam o tanto de trend dessas plataformas sociais que você pega e fala: pô, isso aqui eu já vi, pô, essa piada de novo. Pô, e tipo assim, só tem graça com na maioria das vezes, quando você vê a primeira vez com aquela pessoa específica. Depois que você vê com as outras pessoas, você fica meio, né? Já ouvi, quieta com isso. E aí é, é isso. Se a pessoa faz a mesma, a mesma piada, mas é tão engraçada, tão diferente, tá ligado? Que você ri, você vai rir, não tem como. Porque você já gostou da piada. Agora, se te pegar pela veia da surpresa, de uma forma totalmente diferente, você vai rever aquele vídeo da mesma forma. Agora, se o contrário acontecer, de só ser uma cópia, tem um casal que eu assisto que até deixei até de seguir, que ele só faz copiar, esse casal só faz copiar essas coisas.
E eu percebi que a cópia deles não é tão legal. Na primeira vez que eu vi por eles, então eu achava legal. Mas depois eu vi que eles copiam tudo que está em alta. E quando eu vi o que estava em alta original, era muito mais divertido. E eu agora comecei a falar: "Não quero mais receber aquele conteúdo". É porque você tem a possibilidade de dizer que não quer mais receber. Então, por que isso? Porque é mais do mesmo, mais do mesmo. Então seja diferente em qualquer setor, no seu trabalho, nos seus estudos, no que você seja, tenha algo para chamar a atenção, para as pessoas quererem saber mais sobre você. Essa é uma conversa que eu tenho com você, espero que você tenha gostado. Eu tenho uma recomendação para fazer, já fiz vários outros vídeos, mas se você ainda não leu a vida de Jesus Cristo ou a mensagem dele, eu recomendo que você leia, independente de você ser religioso ou não. Você vai ver que tem muita coisa lá que pode mudar a sua vida, tá bom? Espero que você tenha gostado. Fica com Deus e até a próxima. Valeu!